Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum. A liturgia de hoje celebra a festa da dedicação da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Antes de começarmos a nossa reflexão, gostaria de pedir a você que já nos acompanha, que se inscrevesse neste canal e que também compartilhasse entre seus contatos para que pudessem fazer o mesmo. O Evangelho se encontra em Mateus 16, versículos 13 a 23. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa. Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, hoje, neste Evangelho, na dedicação da Catedral, da Basílica de Pedro, o apóstolo, Jesus se afasta com seus discípulos de Jerusalém para ali em Cesareia de Filipe fazer-lhe a pergunta crucial, elementar para o verdadeiro seguimento: E vós, quem dizeis que eu sou? Esta é uma pergunta muito própria e bem acertada de Jesus, para que, mediante a resposta que fosse dada, aí sim ele poderia confirmar, instituir, fundar a sua igreja. Quanto mais próximo dele, do Senhor, nós estamos, quanto mais comprometidos com ele se estar, maior a chance de responder corretamente. O fato de Jesus os levar para fora de Jerusalém, o centro do poder econômico, político, religioso, ideológico, social, é para que pudessem responder livremente, sem influência da efervescência daquele meio que confundia o conceito de Messias. Primeiramente, Jesus pergunta o que as pessoas pensam dele, e a resposta que houve não o satisfaz plenamente. Embora ele fosse comparado a pessoas importantes, por exemplo, a Elias, a Jeremias, a João Batista e outros profetas. Porém, os discípulos que já andavam com Jesus há cerca de 3 anos tinham a obrigação de saber, tinham a obrigação de não só
comparar a homens importantes da história da salvação, mas eles tinham uma missão, o compromisso, o dever de dar uma resposta concisa e precisa de quem Jesus era na vida deles e o que Jesus era para a confirmação da sua missão. Nós cristãos que andamos com Jesus, que comungamos da sua palavra e de seu corpo, temos obrigação de saber quem é Jesus, para não corrermos o risco de segui-lo equivocadamente. Depois de ouvir as respostas, ele se dirige a Pedro e aos demais de uma forma direta e oportuna. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, como sempre, prontamente responde que ele era o Messias, o Filho de Deus vivo. Quando respondemos corretamente quem ele é, ele nos confia grandes responsabilidades. Para Pedro, ele confiou a responsabilidade de ser a pedra fundamental da igreja, as suas bases. Assim sendo, a igreja que nasceria de Pedro seria uma igreja consciente de que Jesus é o Messias e por isso se comprometeria com ele. Simão Pedro, que na carne e o sangue é filho de Jonas, declara que Jesus é o Messias, o esperado. E Jesus o ratifica, declarando que a confissão procede de uma revelação do Pai, pela qual Pedro tem uma bem-aventurança particular. Afirmando isso, Jesus prossegue, estabelecendo e esclarecendo a função específica de Pedro. Jesus se propõe a construir um templo que é uma comunidade nova, na qual Pedro será uma pedra fundamental. Em grego, pedra quer dizer Petros e significa uma pedra ou um pedregulho, algo que pode ser lançado, algo que pode se lançar. Pedro terá uma missão importante. Ele será mediador central. Por sua adesão ou aderência a Cristo, participará da solidez da rocha. Contra a igreja de Jesus, nada poderá, nem o poder da morte, nada poderá fazê-la cair. Jesus quer e precisa ser em nossa vida e missão aquela rocha inquebrantável, aquela rocha que nos confirma não apenas a ficar de stand-by, não apenas a ficar de lado ou mesmo assistindo como se assiste a um filme, a uma peça. Seguir Jesus, se a pedra que Jesus precisa lançar para construir a sua igreja, significa comprometimento. Pedro terá a chave de acesso ao reino de Deus, de acordo com as bem-aventuranças de Mateus 5, de 3, 10. Ele terá o poder de julgar, o poder de perdoar e condenar, ratificado pelo próprio Deus. Diante de doutores e fariseus que amarram fardos pesados e fecham acesso ao reino de Deus, Pedro terá de fato esta missão importante na igreja. Mas igualmente Pedro, que outrora afirmara com precisão que Jesus é o Messias, mas tinha uma compreensão ainda equivocada. Ele tinha um conceito equivocado do como Jesus seria Messias. O Messias que Pedro esperava era o Messias da concepção judaica, aquele que viria com poder para transformar o mundo sozinho e que não passava pelo sofrimento. Quando Jesus começa a explicar qual seria o caminho para a construção dessa igreja, Pedro não concorda. Pensar como os homens
é não conseguir enxergar os mistérios e desafios que se conquistar para conquistar o reino de Deus. É preciso perceber Deus que se manifesta em meio às dores e sofrimentos. É preciso enfrentar as cruzes para obter a conquista. Assim, amados e queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê a graça que deu a Pedro, de ser essa rocha na qual Jesus fundamenta, funda, institui e constitui a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.